Diversidade e serviço. Por que tanta diversidade na Terra? Apenas no campo de conhecimento, que já se divide entre ciência, filosofia e religião. Mas dentro de cada um desses campos, muitas são as ciências. Dentro do campo da filosofia, muitas são as correntes. Dentro do campo da religião, muitas são as religiões. E dentro de cada uma das ciências, das múltiplas filosofias, das muitas religiões, muitas são as seitas, as ordens, as linhas, uma multiplicidade. Por que tanta diferença? Há uma dinâmica de grupo que se usa para ensinar cooperação. Uma professora ou educador reúne uma classe, quem sabe de 20 pessoas, em 4 grupos de 5, e dá a cada um desses grupos recursos insólitos. Ao primeiro grupo, por exemplo, uma cartolina apenas. Ao segundo, uma caneta. Ao terceiro, uma tesoura. Ao quarto, uma cola. E depois dá a todos uma tarefa complexa. Representem a natureza. Dá-lhes um tempo e, após esse tempo, cobra-lhes o resultado. Diante da pobreza dos resultados, ou até da inexistência de resultados, o educador questiona todos os grupos e obtém como respostas: mas, professor, nós tínhamos tão pouco. Como dar conta da tarefa com tão poucos recursos? Veja se essa pergunta não é a pergunta das nossas vidas. Como dar conta da tarefa com tão poucos recursos? E o professor pergunta: e quem disse que vocês não podiam trocar? E quem disse que vocês estariam nessa situação para competir? E quem disse que vocês não deveriam cooperar? Não é interessante? Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 22 a 24, escreveu assim: a respeito dos dons espirituais. Precisamos situar que, àquele tempo, alguns dos dons espirituais eram chamados de falar em línguas, o que depois no Espiritismo chamou-se xenoglossia. É realmente a capacidade de transmitir uma mensagem numa língua desconhecida pelos médiuns e pelos assistentes.
E tinha-se também, à época do cristianismo primitivo, o que se chamava de profecia. A profecia era a mediunidade psicofônica, era transmitir mensagens do alto, dos anjos, dos santos, como se falava naquele tempo, dos espíritos, como se fala atualmente. E ele, a respeito disso, fez o seguinte pensamento: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Porque só os fiéis sabem o que está acontecendo ali. Para aqueles de fora, trata-se apenas de uma boa oratória, de uma boa mensagem. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, diz Paulo, e todos falarem em línguas e entrarem ignorantes, ou infiéis, ou estranhos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum estranho entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Que dons precisamos desenvolver e com que objetivo? Pensamos nós. Se todos que colaboram numa construção, por exemplo, tivessem só a abstração do arquiteto ou a habilidade do encanador, muito pouco se ergueria, não é? Se mulheres só pudessem se relacionar com homens que agissem como elas, e vice-versa, raros filhos se geraria, não é? Porque tão grande é a diversidade entre as formas de pensar, sentir e agir. Porque todas as capacidades sendo necessárias e todos ansiando por completude, necessitamos individual e coletivamente de cooperação e compaixão. Maravilhosas chaves para a libertação do orgulho e do egoísmo que nos engaiolam, eficazes exercícios para o voo do amor. O culto generalizado pela autossuficiência que hoje vemos atesta nosso triste gosto pela estagnação. Essa que hoje é tão rara, busca por humildade, simplicidade, serviço, um dia comprovará nossa real capacidade de expansão. Pensemos na cooperação, pensemos no serviço. Aquele que quiser ser maior, seja aquele que mais servir, disse o mestre. Paz e bem, até a próxima.